Olá, pessoal! Mais uma noite eu vim contar pra vocês como que foi. Noite passada ela pediu pra eu colocar ele no berço. Então eu fazia assim. Eu balançava enquanto ele chorava, parava de balançar, esperava, ficava quietinha. Quando ele fechava o olho, eu botava. E aí, claro, obviamente, ele abria o olho quando tava no berço, né? Então a gente ficou fazendo isso. Eu fiquei das 7 às 8h30 com ele no quarto. Ele ficou um bom tempo brincando, gritando, tipo de... Sabe quando o bebê tá descobrindo a voz? Que ele fica... Então ele ficou assim um bom tempo. Até que ele chorou. Daí eu peguei ele e fui tentar fazer dormir. E ali eu acho que eu fiquei... Não fiquei muito não. Acho que eu fiquei uma meia hora, talvez, desse tempo todo, tentando fazer ele dormir e botar no berço. Até que finalmente ele aceitou ficar no berço. Aí dormiu por 50 minutos. Daí era umas 9h45 ou 9h35, não me lembro. Eu sei que eu fui pro quarto, tentei fazer ele dormir de novo. E quando era assim umas 10 para as 10, eu disse, vou dar uma mamar agora porque não vai ser por 10 minutos que vai fazer a diferença. Aí dei um mamar, que é aquele mamar entre 10 e 11 da noite. Fiquei mais uns 40 minutos tentando fazer ele dormir. Fiquei, no total, quando ele acordou, ele ficou uma hora acordado, tá? Até ele resolver ficar no berço. Aí, nós fomos dormir, ele dormiu uma hora e pouco, nem sei quanto, mas foi uma hora e pouco. E eu tinha combinado com o Marcos que a próxima vez era dele. E aí o Marcos foi pro quarto com o Vitor. E o Vitor começou a chorar e começou a ficar cada vez mais irritado e mais estressado. E isso foi deixando o Marcos um pouco também desconfortável e irritado. E quando eu percebi que o Marcos não ia conseguir acalmar ele porque o Marcos estava nervoso, eu fui lá. Aí eu peguei o Vitor, acalmei, tentei. E assim, na primeira vez que eu acalmei, tentei botar no berço, ele ficou uns segundos. Quando eu ia sair do quarto, ele acordou, daí chorou. Daí eu peguei, acalmei e fiquei nessa, tentando botar no berço. E assim foi umas 3 vezes. Ele ficou no berço por alguns segundos e acordava. Quando deu quase 3 horas da manhã, eu desisti. Senão eu não tenho mais condições. Daqui a pouco eu vou estar estressada. Daqui a pouco eu vou estar, tipo, implorando pra ele dormir. E isso não é passar confiança pra ele. A gente tem que passar confiança, a gente tem que passar calma, tranquilidade. Então, antes que eu ficasse nervosa a ponto de não conseguir mais acalmar ele, o Marcos já não tem mais condições de acalmar ele, eu disse que não dava mais, que eu ia parar por ontem. Então eu peguei ele, botei no meu colo, deixei ele dormir 20 minutos no meu colo e botei no berço de novo. Fiz o que a gente fazia antes. E assim ele dormiu por uma hora e pouco. E fiz isso nas outras 2 vezes que ele acordou. Na verdade, fiz isso mais uma vez, ele acordou e depois ele acordou só às 5 e pouco. O Marcos fez a mesma coisa. O Marcos tentou botar de novo no berço daquele jeito e também viu que não ia dar, que estava cansado demais pra insistir. Então a gente não. Então ele sentou também na cadeira, esperou o Vitor dormir, só que ele dormiu com o Vitor uma meia hora. Aí botou no berço, o Vitor ficou uns 20 minutos e acordou. Daí, nisso já era 6 da manhã. Daí, como era 6 da manhã, eu dei mamar. Aí eu dei mamar e ele já acordou. Bom dia, pessoal. Hoje já é domingo. Na noite de sexta para sábado, o Vitor dormiu muito bem. Ele foi rápido pro berço quando ele pediu para dormir. E aí, rápido assim, uma hora, né? Ele tava indo 1h30, então foi rápido pra 1 hora. Ele tava indo entre 8h30 pra dormir, né? E ele dormiu às 8. Então ele adiantou meia hora. Daí ele acordou em 40 minutos. Eu fui lá, não acendi a luz do quarto e acabei daí deixando, não acendi a luz, só peguei ele, balancei um pouquinho, ele se acalmou, botei ele de volta no berço e aí ele voltou a dormir direitinho. Ficou no berço direto. Eu até fiquei tipo, como assim? Fiquei 4 minutos dentro do quarto e resolvi. Aí eu fui lá, dei mamar às 10 horas. Também
levantei, não liguei a luz também, botei ele no berço, ele ficou. Aí depois, às 2 da manhã, ele acordou. E quando ele acordou às 2 da manhã, ele acordou porque tinha vazado a fralda dele. Provavelmente por isso, né? Porque ele tava com a fralda vazada. E aí tinha molhado o pijama e tal. Então nós tivemos que trocar pijama, trocar fralda. E aí acalmar ele de novo. Que daí ele deu uma despertadinha assim de leve. Mesmo assim a gente não ligou a luz. O Marcos pegou, eu pedi ajuda pro Marcos, ele pegou o celular só pra ajudar assim a guiar. E ainda assim, com o mínimo de luz possível no celular, pra achar as roupas. E aí eu vesti ele no escuro mesmo, acalmei ele e, tipo, resumindo, pra trocar roupa, voltar pro berço meia hora. O que antes demoraria muito mais. Porque eu teria que dar mamar, esperar, E não precisei nem dar mamar, ele se acalmou, voltou pro berço. E então, lá pelas 5 horas da manhã, ele deu uma despertada, assim, mas voltou a dormir sozinho. E aí acordou só às 7 da manhã mesmo, que daí ele despertou, eu fui lá, dei mamar, ele acordou e ficou bem. Porém, na noite de sábado pra domingo, que eu esqueci de gravar pra vocês, foi um pouco mais difícil. Ele até foi dormir rápido, ele quis dormir mais rápido do que nos outros dias. Daí eu apaguei a luz, tentei botar ele no berço e fiquei tentando. E aí ele custou um pouquinho. Mas ele mesmo assim, ele dormiu 8 e pouco, 8h40, 8h30, uma coisa assim, não lembro direito. E aí ele pegou e acordou depois de 40 minutos de novo. E aí eu fui lá, tentei acalmar no escuro também, demorou um pouquinho. Um pouquinho assim, 10 minutos, mas ainda assim demorou mais do que no outro dia. Daí dei mamar. A única vez que ele foi pro berço direto foi quando dei mamar. Dei mamar, levantei, botei ele no berço, dormiu, capotou. Só que daí ele acordou mais 3 vezes. Às 11, às 2, às 5 da manhã. E nas 5 da manhã, o Marcos foi pegar ele, porque eu já tava cansada de levantar das outras vezes, porque, né, a gente reveza. E aí, ele foi, pegou o Vitor, só que o Vitor não se acalmou tão fácil com o Marcos. Eu acho que ele tá passando por mais uma crise da angústia da separação, né? Eu acredito que tá vindo dente de novo, porque na verdade, assim, esses dentes aqui, ó, esse e esse dele, vieram juntos, só que eram até a metade. Eles vieram só até a metade do dente. E assim, assim, sabe? Não tá nascendo assim, tá nascendo meio assim o dente. É muito estranho. E aí parou, ficou um tempo parado. E eu acho que agora tá voltando, porque ontem ele babou muito. E ontem eu saía de perto, ele chorava. E mesmo deixando com o Marcos, assim, ele não podia ver eu indo embora, ele não podia ver eu saindo do ambiente que ele tava. Então eu acredito que ele tá passando pela angústia da separação por causa dos dentes, né? Mais uma crisezinha, mais uma semaninha de coisa. E aí eu acredito que por isso também, por tudo isso, pelas duas coisas, pela dor do dente, porque dói, não adianta, né? A gente sabe que dói quando tá nascendo. Pela angústia, ele custou um pouco mais e acordou mais vezes e necessitou mais da gente pra dormir. Mas ainda assim, depois da mamada, todas as vezes, se eu não me engano, ele dormiu pelo menos 2 horas. O que fazia tempo que ele não dormia, assim, 2 horas direto. Claro, na sexta dormiu, né? Muito mais. Mas, assim, quando ele precisava da gente, era tipo 50 minutos. 1 hora no máximo. Às vezes 1h30. Mas chegar a 2 horas, 2h30, não era sempre, né? Então, foi uma noite mais tensa, perto da de sexta, que a gente esperava que já tivesse meio que encaminhado. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma noite tão intensa quanto das outras vezes. Eu lembrei em vários momentos ontem de gravar, mas acabei não conseguindo. Então, estou aqui terça-feira, gravando pra vocês um pouquinho da noite. Falando mais uma vez das noites. De domingo pra segunda, o Vitor dormiu relativamente bem. Então, assim, ele custou um pouco a dormir. Aí, quando dormiu, eu fui lá, dei uma mamar. Ele acordou de vez e ficou 2 horas pra voltar a dormir. O Marcos foi lá porque eu estava cansada e... Cansada, a mamãe tava.
E o Marcos foi lá e aí ele ficou tentando. Eu até falei pra ele, desiste, deu, chega. Hoje não vai rolar, faz como antigamente. Mas o Marcos insistiu mais um pouco. E ele enganou o Marcos 3 vezes até realmente ficar. Então ele ficou um pouco. O Marcos chegava no quarto, ele chorava. Daí o Marcos ia lá de novo. E assim ele foi. Então ele só foi dormir meia-noite. Daí depois ele acordou às 2 da manhã, eu acho, ou 4 da manhã, não me lembro agora direito, mas eu sei que ele acordou mais uma vez, só que eu fui lá e, tipo, em 2 minutos ele tinha voltado, ele voltou a dormir, muito rápido. Essa noite ele custou a entrar, né, a dormir. E minha nossa, como ele custou. Foi a noite que ele mais custou de todas, eu acho. Ele só foi dormir, era 9h15. Ele tava indo dormir no máximo 8h30. Sendo que antes ele tava indo dormir mais cedo, cada dia mais cedo. Daí essa noite ele foi dormir 9h15. E aí eu tava cansada já, comecei a chorar. Comecei, tipo, não vai dar certo isso aqui. Mas, enfim, daí dormiu. Daí eu fui lá depois, 10 e pouco, só que daí eu fui 10h30, né? Porque eu digo, vou dar um tempo maior. Pelo menos eu descanso um pouco. Fui 10h30, dei um mamar. E aí ele mamou bastante e dormiu. E aí quando ele dormiu, eu coloquei no berço e ele ficou. Aí depois ele acordou meia-noite também, de novo. Eu fui lá, só balancei um pouco e em 8 minutos ele voltou a dormir. Ele custou um pouquinho, mas não muito. Aí depois às 4 da manhã ele acordou de novo. É noite retrasada, então foi 2, essa foi às 4. E aí ele acordou e não queria mais dormir. Eu fiquei tentando, ele ficava um pouco no berço. E eu chegava no quarto e ele acordava. Ele ficava no berço, eu chegava no quarto e ele acordava. Aí eu disse pro Marcos, vai tu um pouco, porque, sei lá, pode ser que esteja estranhando, que quer outra pessoa, não sei. E aí ele foi, e o Marcos também ficou tentando. Aí quando deu, era 10 para 6 da manhã, eu disse, não, então traz ele pro quarto, eu dou mamar e era isso. Só que daí ele trouxe pro quarto, eu botei o Vitor assim, deitado em cima de mim, aqui no peito, assim. E o Vitor dormiu. E aí a gente dormiu um pouco assim, até as 7 da manhã, assim mesmo. Então foi essas 2 noites, com 2 acordadas cada um com uma que não deu muito certo. Mas tudo bem. Bom dia! Estou aqui linda, bela, plena, só que não. Quarta-feira, hoje eu gravei. Essa noite ela pediu pra gente botar o Vitor 1 hora mais tarde na cama, já que ele ficava 1h30 se enrolando. E ainda assim, ele se enrolou 1 hora, mas pelo menos dormiu. Bem mais fácil, sem ficar me trollando, dizendo que queria dormir toda hora e não queria. Então, isso facilitou um pouco. Daí ele foi pro berço, era 9h05, uma coisa assim. Eu dei mamar às 10. Daí depois que eu dei mamar, eu botei ele no berço, ele ficou. Aí às 2 da manhã ele acordou, eu fui lá, peguei ele, só acalmei e botei no berço e ele ficou de novo. Em 3 minutos estava no berço. E eu fiquei tipo, uau, como assim? Depois de todas essas noites de novo. E aí depois, só que ele dormiu 50 minutos. E eu falei pro Marcos ir, porque como tava tranquila, eu disse, vai o Marcos, né? O Marcos foi, só que o Vitor ficou inconsolável. Não parava de chorar e a gente não conseguiu acalmar de jeito nenhum. Então eu fui lá, meia hora depois eu fui, tentei. Daí eu fiquei tentando, ele ficou algumas vezes no berço. Ele ficou algumas vezes no berço, eu consegui acalmar às vezes no berço também. Ele chegou a me enganar umas 5 vezes, eu achei que ia ficar, mas não ficou. Então daí eu peguei na última vez, né, que ele me enganou, e ele começou a ficar estressado de novo e tal. Desculpa, ele tá pedindo minha atenção, então eu tô um pouquinho avoada.
Aí eu peguei e parei de tentar pôr no berço e fui tentar fazer dormir no colo mesmo, porque eu já tava meio tonta, porque eu tô ficando gripada, então eu não tô conseguindo respirar direito. E aí abaixa, levanta pra pôr no berço toda hora. Isso me deixou um pouco zonza. Ainda mais o sono, né? Que tá acumulado há muito tempo. E aí eu fiquei um pouco... Eu tentei acalmar pra me sentar, mas eu precisei sentar antes de conseguir acalmar ele. E aí sim, foi difícil. Era 5h15, eu desisti, disse pro Marcos, pega, porque eu não consigo, eu tô mal, eu preciso me deitar. Aí o Marcos foi, pegou ele, e depois disso, ele... Em 10 minutos o Vitor chorou, mas se aquietou e dormiu no colo. E aí ele dormiu até umas 6 e pouco da manhã, 6h15 por aí. E aí eu acordei, fui lá, dei mamar e já acordamos, né? Porque agora eu tô tentando acordar ele sempre até umas 6h30 eu deixo ele dormir. Senão depois eu não quero mais deixar. Porque eu acho que quanto mais tarde ele acorda, mais difícil é a noite. Eu vou fazer um teste, vamos ver, né? E vamos ver. Como a gente tá indo, tá progredindo aos poucos. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas vamos ver o que vai dar tudo isso, né? Eu fico bem tranquila porque o pacote que eu fiz é de 2 meses. Mas, então é isso. A gente não queria que fosse ligeiro, então a gente tem que ir com amor, muito cuidado, muito carinho. E isso demora, né? Porque uma coisa é a gente traumatizar, outra coisa é a gente ensinar. E nós estamos ensinando, e ensinar demora. Assim como demora para ele aprender a andar, como ele demorou para ele aprender a comer, vai demorar também para ele aprender a dormir. Ainda mais que a gente não fez antes, que era mais fácil, né? Já enchemos ele de mania e agora tem que tirar todas as manias e ainda ensinar a dormir. Então vai demorar, mas dentro desses 2 meses a gente espera que ele durma. Então é isso. Até amanhã, daí eu termino esse vídeo. Desculpa que hoje ficou bem conturbado, porque tá bem próximo da hora do almoço desse menino e eles estão impaciente. Bom dia, pessoal. Bom, vou falar sobre a noite. Essa noite foi boa. O Vitor, a gente botou ele no berço às 8, um pouquinho antes. E ele dormiu às 9h01, quando ele dormiu. E aí ele acordou uma meia hora depois. Daí eu pensei, putz, vai ser uma noite daquelas, né? Aí fui lá, botei ele de novo no berço, ele ficou. Aí às 10 dei mamar. Depois botei no berço, ele ficou. Aí a gente foi dormir. E aí ele dormiu por 4 horas seguidas. Então ele acordou, era 3 horas da manhã. E eu peguei ele, acalmei. Ele custou um pouquinho acalmar, sim. Mas quando ele se acalmou, eu botei no berço. A primeira não foi. Daí peguei de novo. De segunda, eu botei ele de ladinho, que ele gosta de ficar de ladinho agora. E ele ficou. E aí eu cheguei no quarto e ele já tava de barriga pra baixo, que ele também tem gostado bastante de ficar de barriga pra baixo. No início eu ficava um pouco preocupada, mas agora eu já vejo que ele sabe se virar, se ele precisa. É como ele gosta de ficar. Se ele dorme bem assim, tá bom, né? E aí ele dormiu direto até às 6 da manhã, quando ele acordou. Era 6h15, mais ou menos, quando ele acordou. Eu tô bem gripada, então eu precisava dormir. Eu preciso dormir de novo essa noite, então eu espero que seja igual. E é isso, esse foi o resumo da nossa semana. Continuo falando pra vocês a partir de amanhã em um outro vlog da próxima semana, tá? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês falem, mas não esqueçam que vai bem depois de tudo isso ter passado. Então, se eu esquecer alguma coisa, eu não posso, tipo, se vocês quiserem saber alguma coisa, eu posso não lembrar de tudo, né? Mas, mesmo assim, se tiverem alguma dúvida, deixem aí, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!